Bom dia, turma. Vamos para a nossa aula hoje que vai falar sobre termometria. Tá? A termometria está dentro da parte da física da termologia que estuda fenômenos relacionados a temperaturas, tudo bem? Então, primeiro vamos lá relembrar o que é temperatura. A temperatura ela está associada ao grau médio de agitação térmica das partículas de um corpo. É como se nós pegássemos todas as partículas que constituem aquele corpo e medíssemos a energia cinética de cada uma delas e dividíssemos pela quantidade de partículas que existe lá. Então, nós estaríamos fazendo a energia cinética média por partícula, e isso está associado à temperatura do corpo. Então, os corpos que possuem maior agitação possuem maior temperatura, e os corpos que possuem menor agitação possuem menor temperatura consequentemente. Tá? Tomem cuidado que a temperatura não é a quantidade de energia total, tá, gente? É a quantidade da energia cinética média. Eu tenho que fazer a média. Então, ela não depende só da energia interna do corpo, ela depende também da quantidade de partículas que eu tenho no corpo. Eu preciso fazer a energia cinética média para poder relacioná-la com a temperatura, tá bom? E mais uma outra coisa importante, gente. Temperatura não é a mesma coisa que calor, tá? Calor é transferência de energia. A energia, a térmica no caso, ela pode, né, ser transferida de um corpo para outro, e isso acontece sempre que eu tenho diferença de temperatura entre dois corpos. Aí, o corpo que tem maior temperatura, o que está mais quente, vai transferir energia térmica para o que está mais frio até que se atinja o equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. E essa transferência de energia, energia em trânsito, é que a gente chama de calor, tá? Então, o calor é energia e ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? E a temperatura é uma grandeza intrínseca, ela faz parte do corpo e tem a ver com o grau de agitação médio das partículas. Tudo bem? Agora vamos lá, aqui uma perguntinha para vocês. Por que será que os termômetros clínicos, esses que a gente utiliza para medir a temperatura do corpo humano, né, registram temperaturas entre 35 e 42 graus Celsius só? A gente sabe que a temperatura, as medidas, né, de temperatura em graus Celsius podem ser negativas e podem chegar até valores muito altos. Mas por que será que os termômetros clínicos só marcam essas temperaturas, gente? Porque eles foram criados para medir a temperatura do ser humano. E o nosso corpo, ele não tem variações de temperatura mais altas do que isso. Abaixo de 35 graus, o ser humano morreria de hipotermia, né? Então, o nosso corpo ele tende a manter a temperatura entre 36 graus e meio e 37, que é a temperatura normal do corpo humano. E acima de 42 graus, também nós não suportamos essas temperaturas. Acima de 40 graus, as proteínas do corpo humano já começam a ser desnaturadas e a gente sofre risco de morte. Então, é porque o nosso organismo não chega a temperaturas mais baixas que 35 e mais altas que 42. Por isso que os termômetros clínicos são projetados para medir só essas escalas, essa variação de temperatura, tá? Porque eles são projetados para avaliar a temperatura do corpo humano, do ser humano. Agora, gente, vamos falar aqui sobre a lei zero da termodinâmica e o equilíbrio térmico. Então, como eu falei agora há pouco para vocês sobre o calor, que ele é sempre transferido do corpo mais quente para o mais frio, o equilíbrio térmico acontece quando dois ou mais corpos estão numa mesma temperatura. Tá? Equilíbrio, já diz, vai estar igual, equilíbrio térmico, mesma temperatura. Então, quando a gente vai medir a temperatura com termômetros como esse da imagem anterior, por que a gente tem que deixar o termômetro um tempo em contato com o corpo para depois fazer a medição da temperatura? Porque o termômetro precisa entrar em equilíbrio térmico com o nosso corpo para fazer a medição correta. Tá? Por que quando vocês vão fazer um bolo, diz lá que o forno já tem que estar pré-aquecido? Porque se eu colocar lá o bolo, né, no forno frio, até elevar a temperatura, até um transferir calor para o outro, demora mais e a gente perde aquela ação inicial do fermento de fazer a massa crescer. Então, o equilíbrio térmico é aquele tempo que vai demorar para o forno transferir o calor para o bolo. Se o forno já tiver com uma temperatura mais alta, o equilíbrio vai acontecer mais rápido, tá? Então, equilíbrio térmico não tem a ver com tamanho de corpo, tá, gente? Nada. É só dois corpos com a mesma temperatura.
Se eu falar que lá que eu tenho um corpo A com 5 kg e um corpo B com 10 kg, e eu coloco os dois em contato, depois do equilíbrio térmico, qual vai estar mais quente, qual vai estar mais frio, se um é mais condutor que o outro, não importa. Se eles estão no equilíbrio térmico, é porque eles estão com a mesma temperatura, tudo bem? E a lei zero da termodinâmica diz que se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B, e o B estiver em equilíbrio com o C, então eu posso garantir que o A também está em equilíbrio térmico com o C, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho das escalas termométricas. As escalas termométricas foram criadas para medir temperaturas e existem inúmeras escalas termométricas no mundo, tá, gente? O que é importante vocês saberem? As mais importantes que nós estudamos na física são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Celsius porque é utilizada aqui no Brasil. Nós medimos a temperatura em graus Celsius. Fahrenheit é utilizada nos Estados Unidos. E Kelvin é importante porque é a unidade do sistema internacional, tá, gente? Temperatura no sistema internacional é medida em Kelvin. Então, nós temos o ponto de gelo e o ponto de vapor das escalas, tá, gente? Ó, ponto de gelo é a temperatura de fusão da água, 0 graus Celsius para a escala Celsius. E ponto de vapor, a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius para a nossa escala Celsius. Já a escala Fahrenheit tem ponto de gelo 32 graus Fahrenheit e ponto de vapor 212. E a Kelvin vai de 273 a 373. Tomem cuidado, gente, que essas extremidades aqui das escalas não significam que só existem temperaturas dentro desses pontos de gelo e vapor. Vocês sabem que existem temperaturas negativas em Celsius e temperaturas muito altas, tá? Mas para graduar a escala, nós vamos do 0 até o 100. Então, a nossa escala Celsius é dividida em 100 partes. A Fahrenheit é dividida em 180 partes. E a Kelvin é dividida em 100 partes. Então, quando eu tenho uma variação de 1 grau Celsius, gente, para eu transformar para Kelvin, eu também tenho uma variação de 1, porque as duas são divididas em 100 partes. Mas já quando eu estou falando da escala Celsius para Fahrenheit, eu tenho uma variação diferente. Fahrenheit é dividido em 180 partes. Então, significa que uma variação de 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit de variação, tá, gente? E esses extremos aqui das nossas escalas são importantes para vocês poderem fazer transformações de escalas arbitrárias para as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Mas as transformações entre elas, nós já temos fórmulas fixas, tá, gente? Então, aqui, ó, conversão de escala de Celsius para Fahrenheit. A gente faz a comparação aqui entre as escalas, tá? E através de relações matemáticas, de relação de segmentos de reta, a gente monta a nossa fórmula, tá? Aqui eu posso fazer, ó, que A, que é essa variaçãozinha pequena, sobre B, que é a variação total, tem que ser igual a C sobre D. Então, aqui, ó, a nossa variação A é temperatura Celsius menos 0, temperatura Celsius. E aqui a nossa variação B, 100 menos 0 é 100. Aí aqui do outro lado, a nossa variação C, TF menos 32, e a nossa variação D, 212 menos 32, que é igual a 180. O 100 e o 180 que ficam aqui embaixo da fração podem ser simplificados, tá, gente? Primeiro eu corto os zeros e vira 10 e 18, e depois eu simplifico por 2, que vira 5 e 9. Então, nós temos aqui a equação para transformar temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, tá? Temperatura em Celsius divididos por 5 tem que ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 divididos por 9. E as conversões de temperatura da escala Kelvin para Celsius são mais fáceis, tá, gente? Por quê? Porque as duas têm 100 aqui de variação entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Então, aqui quando eu monto a fração A sobre B igual a C sobre D, eu fico com TK menos 273 sobre 100 é igual a TC sobre 100. Então, eu posso simplificar esses 100, esses denominadores da fração, e eu não fico com fração na minha fórmula. Ó. Temperatura em Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, eu somo 273. E para transformar de Celsius para Kelvin, eu diminuo 273. Tá, gente? Isso aqui vocês utilizam muito na química também, né? Porque quando vocês fazem um estudo dos gases na química, a gente tem que trabalhar sempre com temperaturas em Kelvin, tá?
Então agora, grifem lá na apostila, tá, gente? Nós temos as fórmulas lá, grifem diferença de temperatura e de calor, façam as observações de vocês. E na nossa próxima aula a gente vai resolver os exercícios da apostila a respeito desse conteúdo, tudo bem? Então, bons estudos para vocês, tenham um bom dia.